Cá estamos para mais uma edição do Em Casa à Conversa com o programa do Grupo Mais Guimarães, em que entrevistamos profissionais de saúde e também personalidades vimaranenses ligadas a diferentes áreas e falamos sobre este momento ímpar, este momento único que vivemos relacionado com a Covid-19, esta pandemia mundial que está de facto a mudar as nossas vidas. A convidada de hoje é Conceição Silva, é enfermeira no Hospital Senhora da Oliveira, faz parte do Grupo de Coordenação Local de Prevenção e Controlo de Infecções e também de resistência aos antimicrobianos. É convidada desta quarta-feira, vamos falar um pouco com ela. Olá, Conceição, a pergunta que lhe coloco desde logo é de que forma é que esta Covid-19 transformou a sua vida? O que é que mudou com ela? Olá, boa tarde. Mudou muita coisa, mudou o ritmo das nossas vidas. A minha vida não estagnou, não parou como a maior parte dos cidadãos portugueses ou mundiais, em que permanecem em casa. A minha não, pelo contrário, a minha, tal como os outros profissionais de saúde, acelerou um pouco a nossa vida. E eu, neste momento, posso dizer que me encontro em exclusividade para atender ao Covid-19, a estas situações do Covid-19. Há mais de um mês a trabalhar entre 12 a 14 horas por dia e sem descanso, mesmo nos fins de semana, em que se não estou em presença no hospital, estou em teletrabalho. Estou a esclarecer dúvidas com os profissionais e fora deste tempo mantenho-me também em atividade, em pesquisas, em leituras, porque tudo isto é muito novo, tem coisas muito diferentes do que estávamos habituados. E daí que há necessidade também, além do trabalho no campo, de fazer pesquisas, de fazer leituras e até de trocar experiências com outros profissionais, nomeadamente colegas minhas, colegas meus, que trabalham também em controle de infecção nos outros hospitais a nível nacional. Criamos para este efeito um grupo no WhatsApp em que todos os dias e a qualquer hora, mas principalmente no final do dia e de madrugada até, nós conversamos, nós trocamos experiências, questionamos-nos uns aos outros sobre como resolver determinadas situações. Devo dizer que este grupo não tem horas para se deitar, não tem horas para se levantar, pois muito cedo já estão a divulgar artigos mais recentes e a discutir medidas. Claro que isto também alterou precisamente o nosso sono, não é? Tivemos alterações de sono em que tivemos que também recorrer à ajuda de outros profissionais para conseguirmos nos manter ativos, calmos, com tranquilidade para conseguir ajudar. Portanto, até nessas questões do sono também a minha vida foi alterada. E na família também praticamente não sobra tempo para a família, muito menos para a parte social, que acho que ninguém tem, mas para a família também. O pouco tempo que existe é na hora da refeição e mal, porque até na hora da refeição aproveitamos para ouvir as notícias. E por isso a minha vida deu uma volta mesmo de quase 360 graus. As saídas também é só das 9 às 10, uma vez por semana, para ir ao supermercado fazer as compras necessárias para conseguirmos sobreviver. Portanto, é das 9 às 10 da manhã, que é o horário que algumas superfícies comerciais disponibilizaram para os profissionais de saúde e, portanto, não há mais saídas além dessa. Há mais de um mês que é esta a minha vida. Esse esforço, no entanto, aparentemente está a ter algum resultado, porque, nomeadamente no Hospital de Guimarães, a imagem que temos é de alguma tranquilidade e de um serviço que está a funcionar. É isso? Sim, está a funcionar. Houve união dos profissionais. Esta situação, esta união e organização das equipas efetivamente trouxe resultados e eu pretendo relevar
que as principais alterações que eu vejo nisto é mudanças a nível dos comportamentos e até das atitudes, que nós, a nível de controle de infecção, achávamos que isto não iríamos conseguir mudar atitudes e comportamentos de alguns profissionais. No entanto, o Covid-19 veio demonstrar que efetivamente isso é possível. Isto nós estamos a verificar que, por parte de todos os grupos profissionais, eles adquiriram uma vontade própria para o cumprimento de medidas conhecidas por todos e que previnem eficazmente as infecções, não só as víricas, mas também as bacterianas, e como tal, acho que estão a valorizar estas medidas de prevenção e controle de infecção, portanto, essenciais na prestação de cuidados e no controle de infecção, que realmente é digno de se referir. Relativamente à população, como se está a comportar, ou como se comportou numa fase inicial, como estão as coisas agora, do seu ponto de vista? A população, a maior parte das pessoas, noto que tem mais cuidado. Possivelmente algum medo também, porque a comunicação social transmite logo à cabeça as mortes existentes. Eles começam a perceber que isto não é uma virose, uma gripe vulgar, mas é algo mais com que as pessoas têm que se preocupar. E julgo que, de uma forma geral, a população está a tomar consciência disso, lentamente está a tomar consciência. Ainda se vê em casos, um ou outro, em que poderá haver alguma negligência por parte da população, mas de uma forma geral não, acho que já há consciência sobre o problema. Relativamente à transmissão deste vírus, há vários estudos que vão apontando em sentidos diferentes. Como é que se transmite esta Covid-19, este novo coronavírus? O novo coronavírus transmite-se como qualquer outro, através das gotículas de saliva, toda a excreção nasal ou oral, mas que pode ser diretamente através das gotículas, diretamente para outra pessoa, se houver uma proximidade quando falamos, tossimos ou espirramos, ou pode ser com deposição dessas gotículas, os tais denominados perdigotos, que se alojam na superfície que está à nossa frente e que transportam imensos vírus nessas gotículas de saliva. Elas, ao depositarem-se nas superfícies, os vírus ficam viáveis durante dias, isto dependendo do tipo de superfície, mas ficam durante dias. Claro que, através das mãos, nós tocamos nessas superfícies e podemos levar esses vírus para outros locais, outras superfícies e até para nós próprios, através da autoinoculação. Com as nossas mãos nós temos gestos involuntários de mexer no cabelo, de coçar os olhos, de coçar o nariz e, portanto, nós podemos estar a auto-inocular os vírus que depositamos com a fala ou nossa ou das outras pessoas, a auto-inocular-nos os vírus em nós próprios. Isto são duas vias de contacto, tanto é por gotículas e por contacto, através das nossas mãos ou de objetos contaminados. Existe uma terceira via, que é a via aérea, ou seja, são partículas muito pequenas que também, libertadas através das gotículas que nos saem da boca, também, mas são gotículas muito mais pequenas, ou seja, têm diâmetros pequeníssimos que não se veem, mas por serem tão pequenos e tão leves, ficam em suspensão no ar. E que ficam em suspensão, podem ficar durante algumas horas, não muitas, mas algumas horas. Quem passar desprotegido pode inalar essas partículas e ficar contaminado. Portanto, essencialmente há três vias. A via do contacto, as gotículas, que são as partículas maiores da nossa saliva, ou da escorrência nasal ou lacrimal até, das lágrimas, e também através da via aérea,
com esses líquidos, esses fluidos orgânicos que são muito pequenos, portanto aerosolizam e ficam em suspensão durante algumas horas e que podem ser inalados por outras pessoas. Nós temos conhecimento que no funeral no norte de Espanha, um funeral contaminou mais de 60 pessoas pelos contactos das lágrimas, da escorrência nasal, dos beijos, da proximidade, contaminou muita gente só nessa situação. Portanto, tudo que seja fluidos orgânicos, por contacto é muito fácil, se houver contacto, não é? Quer seja direto, quer seja indireto através das superfícies, mas também através da aerosolização, quando espirramos, podem ficar partículas muito tempo em suspensão e que nós não as vemos. Na segunda-feira, a Direção-Geral de Saúde aconselhou o uso de máscaras em espaços fechados. Que lhe parece esta medida e que lhe parece também o timing em que ela é anunciada? Devia já ter sido tomada esta decisão, ou este conselho devia ter sido já dado mais cedo para conter a propagação da Covid? Sim, a norma saiu hoje. Saiu hoje essa norma. Há poucos minutos recebi aqui no meu telemóvel a notificação de que acabou de ser publicada a norma da DGS. Agora, na comunicação social, sim, já tinha sido falado. Esta é como dizem as autoridades de saúde, é como eles dizem, as normas e as recomendações vão surgindo. Efetivamente, algumas poderiam ter sido mais precocemente, poderiam. No entanto, Portugal, tem tido um comportamento a nível das autoridades de saúde diferente de outros países e eu acho que estamos a comportar-nos melhor do que outros países que desvalorizaram. Não é isso que nós podemos dizer das nossas autoridades de saúde, eles valorizam sim. Há outras questões também na questão das máscaras na população. Começaram por aconselhar o distanciamento social, o ficar em casa, mas efetivamente as pessoas também precisam de sair para se abastecer, embora com todas as medidas também que foram implementadas na comunidade, sobre o distanciamento nos supermercados, sobre a desinfecção das superfícies. Eu acho que toda a população se organizou muito bem. Esta questão das máscaras é uma precaução adicional, por assim dizer. É uma precaução adicional que eu acho que ao retomarmos, se um dia retomarmos a nossa vida social normal, acho que é uma boa medida para começar, para evitar que a transmissão se faça, uma vez que a transmissão faz-se mesmo sem sintomas, que é uma das preocupações, uma das diferenças deste novo coronavírus, é que ele transmite-se mesmo com a pessoa sem sintomas, sem manifestar sintomas ou sinais de doença ainda. Daí que eu acho que é uma boa medida agora a pensar no retorno à vida social, à vida normal do trabalho. E quando é que isso poderá acontecer, esse regresso a alguma normalidade com máscaras, eventualmente? Qual é a sua perspectiva? Penso que não será para breve. Receio que tenhamos mais alguns meses pela frente nesta situação. Porque os casos vão aparecendo lentamente e era isso que se desejava, não é? Não um pico de epidemia muito elevado, portanto tem sido um pico, mas um pico aplanado, por assim dizer, mas e isto significa... Desculpa por interromper, mas corremos o risco se houver um mau comportamento da população, de repente nós ainda termos esse pico. Ainda é possível. Certo, daí que é essencial que as pessoas mantenham, a sociedade mantenha as mesmas precauções, que não quebre estas normas, que não baixe os braços, não podemos mesmo, temos que manter para evitar uma catástrofe como tenha acontecido noutros países. Isso é de evitar, até porque nós não vamos ter meios suficientes para dar resposta ao atendimento de toda a gente doente em simultâneo. Portanto, irá ser mau para a população
irá ser mau para os profissionais de saúde, que neste momento estão a trabalhar arduamente, mas que se isso vier a acontecer, acho que vai ser uma catástrofe e esperemos que isso não venha a acontecer. Por isso apela-se a toda a comunidade para não baixar os braços, não baixar a guarda, manter as medidas e para não desvalorizar. Eu costumo dizer nas formações que faço no hospital, e mesmo fora dele, às vezes noutras instituições de saúde que me solicitam, eu costumo dizer que devemos ter muito respeito por estes seres que, embora invisíveis, eles são muito mais resilientes do que o próprio ser humano. Eles conseguem sobreviver em áreas, em ambientes que o próprio ser humano não conseguiria. Sem água, sem alimento, eles sobrevivem, algumas das bactérias sobrevivem meses, vários meses, e os vírus também sobrevivem, alguns durante muito tempo. Portanto, são seres vivos, embora invisíveis, mas devemos ter-lhes muito respeito. Portanto, é para manter as recomendações, manter as medidas de prevenção para não perdermos esta guerra. Poderá surgir uma nova vaga da Covid com uma mutação do vírus, eventualmente. Isso preocupa-os, essa possibilidade? Sim, já há variantes, não é? Já há estudos, nomeadamente na China, em Wuhan, em que também já encontraram variantes do novo coronavírus que começou em Wuhan. Algumas estirpes já com variações, com mutações. Poderá ser também o caso, até porque depois vacinas também não irão haver, tal como não há para este novo coronavírus, para as variantes, para as mutações, também irá acontecer o mesmo. Portanto, novas epidemias e pandemias poderão surgir em sequência desta. Portanto, o segredo será, o mais rapidamente possível, tentar controlar esta vaga do coronavírus para evitar que mais à frente haja alguma dificuldade nisso. Certo. Pedia também a sua opinião relativamente a este estudo que saiu de uma universidade inglesa e que aponta para cerca de 1% da população portuguesa poder ter contraído já o coronavírus. É um número possível? É possível, até porque há muitos assintomáticos que não foram testados e que poderão estar infectados. Esta doença, por vezes, em algumas pessoas, dá uns sintomas leves, com poucas manifestações, e daí que poderá passar despercebido. Poderá haver mais casos, efetivamente, que não foram detectados, que foram curados automaticamente, sem grandes medidas, e isto depende também de pessoa para pessoa e do estado imunitário de cada um. Portanto, é possível que haja muitos mais casos, daí que é sempre importante, mesmo sem sintomas, manter as medidas do distanciamento social, da desinfecção das superfícies, mesmo em casa, e então quando vamos às compras, ao trazer as compras, desinfetar sempre possível. Os balcões também, onde colocamos as compras em casa, fazer a desinfecção logo de seguida. Portanto, nós nunca sabemos onde está e com quem está. Portanto, são medidas de prevenção, como disse, de prevenção e controle, que são as mais importantes. Costuma-se dizer que prevenir é mais importante que remediar, e aqui é esse o caso mesmo. Temos que prevenir a disseminação destes agentes. 100.000 pessoas será certamente um número preocupante se tivermos 1% da população infectada. Pergunto-lhe, relativamente ao serviço do Hospital de Guimarães, nesta altura, têm tudo o que necessitam, o material médico que necessitam para responder àquilo que têm sido as solicitações? Há suficientes para distribuir pelos profissionais que estavam a tratar esses doentes. Eu fiquei responsável pela racionalização desses equipamentos de proteção individual numa fase que não foi inicial
E quando aceitei o cargo, fiquei muito preocupada, porque eu não tinha equipamentos de proteção individual suficientes para entregar no dia seguinte aos profissionais. E daí ter lançado um apelo, primeiro junto da minha família, e para ver se conheciam alguém, e até para confeccionar, porque não havia no mercado também, não havia EPIs, uns EPIs mais exigentes, como cógulas, que são umas toucas que tapam até ao pescoço, não existiam no mercado, assim como tapa-botas, não existiam para comercializar, nem que o hospital quisesse comprar, porque compra aquilo que for necessário, não havia no mercado disponível. E daí que lancei um apelo e fui imediatamente atendida, não só pela família, mas por amigos e não só. Criou-se uma rede de apoio enorme, que eu desde já agradeço, ainda não tinha tido a oportunidade de publicamente agradecer. Agradeço a essas pessoas que imediatamente foram fazer entregas ao hospital, nomeadamente médicos dentistas que tinham daí da cidade, que tinham esses equipamentos, entregaram tudo o que tinham, praticamente tudo o que tinham, e é de louvar, entre outros bens, mas os EPIs estavam a meu encargo e recebi realmente apoio muito grande. Também, foram confeccionadas também muitos desses equipamentos de proteção individual e conseguimos proteger os nossos profissionais sempre. Nunca lhes faltaram os EPIs, devido também à ajuda da população. No entanto, receamos sempre que venha uma vaga de aumento de infectados, com aumento de cuidados, e que os EPIs mesmo assim não cheguem, porque eles têm que ser racionalizados. E é o trabalho que estamos a fazer, é racionalizar os equipamentos para conseguirmos que esses cheguem aos profissionais que deles precisam, que estão na linha da frente e que deles precisam, e não entrar em exageros, em medos infundados, que também por vezes pode acontecer, medos infundados, e então profissionais que duplicam a proteção em si próprios, e receio que ao fazê-lo, ao pensar individualmente, que possam vir a comprometer outros que depois não irão ter proteções individuais. Esta questão é uma questão que não se pode... Os fabricantes, na maioria deles, são alemães e americanos. E, como sabemos, eles próprios também estão a lutar com esta situação e por isso retêm as máscaras, nomeadamente, retêm-nas lá. Daí que a Portugal chegam muito poucas. Daí que a aquisição já está a ser feita a nível da China, para colmatar esta falha, porque os nossos fornecedores eram europeus. Mas neste momento estamos a receber EPIs provenientes da China e julgo que se forem bem utilizados, bem racionalizados, sem medos, sem entrar em euforias, que nós vamos ter os equipamentos necessários para proteger os profissionais. Relativamente à profissão de enfermeira, à enfermagem, certamente isto nesta altura não lhes passará pela cabeça, mas certamente no futuro, e depois disto passar, será uma classe que irá procurar ser um bocadinho mais reconhecida pelo trabalho que desenvolve nesta área da saúde. Sim, efetivamente, nesta situação desta pandemia do Covid-19, no nosso hospital, já estão a ser reconhecidos e já estão a referir outros profissionais que foram os enfermeiros que se organizaram e que prepararam os serviços, organizaram no sentido de organizar atividade, organizar os meios, os recursos necessários, os circuitos de limpos e contaminados. Foram eles que, juntamente com o nosso apoio, definiram tudo isto para todos os grupos profissionais. Portanto, é de louvar e é de reconhecer o trabalho que eles têm desenvolvido.
para terminarmos esta nossa conversa de hoje, pedia-lhe que nos deixasse mais alguns conselhos à população para os próximos dias, para as próximas semanas, eventualmente meses, como gerirem esta pandemia e não contribuírem, evidentemente, para o aumento do problema de saúde pública grave que nós vivemos atualmente. Sim, o que eu posso recomendar e o que eu desejo para o futuro, não só para os cidadãos ou para a população em geral, mas também para a comunidade ou para os profissionais de saúde, é que aproveitem esta oportunidade, que eu vejo isto como uma oportunidade, claro que também é uma ameaça, efetivamente, e alguns também serão vítimas desta situação, mas temos que ver isto também como uma oportunidade de melhoria, de mudança. Nós temos que nos reinventar, nós temos que, se até agora não não tínhamos determinados comportamentos, nós temos que parar, refletir e mudar para melhor. E isto tendo em vista, claro, o evitar a disseminação não só desta doença, mas também de outras doenças e de outros micro-organismos, nomeadamente as bactérias, que nós tanto temos falado, as bactérias e a resistência aos antimicrobianos, não é? Dessas bactérias, que é um flagelo que tem assombrado o mundo inteiro. E que muitas mortes também tem causado no mundo, não é só o Covid-19, mas muitas mortes também são responsáveis, também tem esta questão das bactérias multiresistentes por trás. Portanto, é para parar, pensar que há medidas que têm que se manter, uma vez treinadas, agora adotadas e treinadas, devem mantê-las, porque elas efetivamente previnem e controlam as infecções, e as infecções mais importantes e que mais mortes evitam. Para os cidadãos, também que respeitem as autoridades de saúde, que respeitem as recomendações das autoridades de saúde sobre o permanecer em casa, e isto também uma ajuda para os profissionais que estão diariamente e muitas horas a trabalhar. E quando for estritamente necessário sair de casa, manter uma distância social entre as outras pessoas, e se houver disponível, então, agora que saiu a norma da DGS, também usar uma máscara para proteger a face de gotículas, portanto, de outras pessoas, também é uma medida adicional. Outras medidas também muito importantes relativas à higiene é usar e ensinar os mais novos, desde pequeninos, a usar a etiqueta respiratória, ou seja, as medidas que devemos tomar quando tossimos ou espirramos, não tossir nem espirrar para as mãos, mas sim para um lenço que deve ser rejeitado, ou então, na falta desse meio, para o antebraço, e sempre a higiene das mãos, sempre acompanhado de higiene das mãos, lavar as mãos com muita frequência. Ter isto em atenção, lavar as mãos com muito sabão durante pelo menos 20 segundos para eliminar e inviabilizar qualquer micro-organismo. Limpar e desinfetar as superfícies também mais tocadas também é extremamente importante, quer seja com álcool a 70 graus, quer seja com lexívia, soluções desinfetantes à base de cloro ou outras, fazer também frequentemente a desinfecção das superfícies, nomeadamente puxadores de portas, os interruptores das casas, que é onde tocamos e que efetivamente poderá ser um sítio que quando limpamos são superfícies que nós poderemos negligenciar, e aí temos que, a partir de agora, começar a pensar que o que é mais tocado é o mais contaminado, e daí temos que lhe dar mais atenção para protegermos a nossa saúde. Muito obrigado por este tempo que nos despendeu e por estes esclarecimentos importantes nesta altura da pandemia 19. Muita saúde para si, para a família também. Muita saúde para todos. Obrigada. Foi Conceição Silva, a convidada
de hoje é enfermeira no Hospital Senhora da Oliveira em Guimarães, também faz parte do Grupo de Coordenação Local de Prevenção e Controlo da Infecção e também de resistência aos antimicrobianos. Tivemos alguns esclarecimentos sobre a Covid-19 e também de que forma é que todos podemos lidar com este flagelo que nos assolou. Na próxima sexta-feira teremos mais um convidado neste Em Casa, à conversa com o programa do Grupo Mais Guimarães.